das minhas maiores curiosidades é em relação ao discurso. Não é como que o discurso ele é montado. E como que ele é montado para determinar uma realidade. Hoje mais cedo postei um vídeo de Hobbes que fala exatamente sobre isso, não é? Sobre a criação desse discurso, sobre finalidades e regularidades do discurso, de cunho individual e coletivo, de cunho mental e com sentido à presença da consciência do outro. Nesse texto aqui, Apologia de Sócrates, é um texto feito por Platão diante da condenação do seu mestre. Não é? Sócrates é condenado pela ditadura ateniense. Essa condenação gera aí o seu envenenamento por cicuta, e desta forma o seu mestre, o Sócrates, deixa de existir. Ele é morto pela democracia ateniense. Esse debate, de acordo com os vídeos anteriores que eu vim, não falando e prescrutando sobre, porque não é o primeiro vídeo sobre apologia a Sócrates, há outros, não é, da semana passada, que fala exatamente sobre isso. Sócrates, ele é condenado, não é, diante de 500 pessoas que ali estavam para julgá-lo, e é condenado por uma questão de corrupção da juventude, e a outra coisa por qual ele é também condenado é em relação a ofender os deuses da cidade. Ofender os deuses da cidade. O que isso significa é o que nós veremos a seguir. Nós paramos naquela parte em que ele está a dizer de onde que vem essa tal sabedoria que todos falam que ele tem, e que ele não dá, expula essa sabedoria de forma direta e de forma esparsa. Não é como se ele fosse condenado por não falar aquilo a qual ele não sabe, e ele não sabe porque ele não sabe mesmo. Não é? Infelizmente nós não temos o controle de tudo, mas parte significativa pode ser que tenhamos, não é? Esse controle sobre a vida, e estudar filosofia é exatamente isso. Aprender a ter comando de si próprio. Também, além de outros tipos de vias de controle e estudo sobre isso. Pois eu, varões atenienses, não obtive esse nome por nenhuma outra razão a não ser por causa de uma certa sabedoria. Que tipo de sabedoria é essa? A sabedoria que é humana. Talvez na realidade nessa corro o risco de ser sábio. Na sabedoria que é humana, nesta corro o risco de ser sábio. Ou seja, a única sabedoria tangível a qual ele conhecia era a sabedoria que ele também participava, que é da ordem do humano. Mas também que eu mencionava há pouco, seriam talvez sábios uma sabedoria maior que a humana, ou não sei o que dizer. Nela, porém, eu mesmo não sou instruído. A quem diz que sim, não somente como fala para me caluniar. Alvoroço no tribunal novamente.
Estamos no nosso terceiro alvoroço no tribunal em poucas páginas. Não façam tumulto, varões atenienses, nem se parecer que lhes falo de modo excessivo, pois não será o meu discurso o que quer que eu venha a dizer. Vou antes o atribuir a um falante que para vocês é digno de fé. Pois como testemunha da minha sabedoria, se é de fato uma e qual é, vou apresentar o Deus Delfos. Vocês conhecem Querofonte, eu presumo. Ele era meu companheiro deste moço e companheiro também de vocês, da maioria, e foi junto com vocês para recente exílio e junto retornou. 60, né? 60 nós estamos fazendo uma análise textual da apologia de Sócrates. Então é bacana termos isto em mente, não é? Justamente para atribuir significações nesta esfera que é a esfera fenomenológica, não é? Um texto ele é filosófico porque ele atribui uma série, dele se emana muitas coisas que está na ordem do seu período atual. Porque o autor vai ajudar você a se compor enquanto indivíduo. A mudar sua postura e a sua envergadura. Querofonte, irmão de Querecrates, era um dos mais fiéis amigos de Sócrates. Na comédia As Nuvens, é apresentado como seu companheiro, é chamado de meio morto por conta de sua palidez. Maioria designa aí o povo ateniense, a parte mais pobre da população favorável ao regime democrático. Durante 8 meses, entre 404 e 403 a.C., Atenas viveu sobre o regime oligárquico, instituído por Esparta. Após sua vitória na Guerra do Peloponeso, 431 a 404. Isso levou 431 a 404. Demorou 431 a 404, dá 73 anos de guerra. Tempo pra caramba. Não. Ai, desculpa, que constrangimento, não. 33 anos. 33 anos. Não, 33 anos, que é muito tempo também, né, gente? Né? Então, uma guerra de 33 anos, período atual, destruiria com o mundo. Isso se levou vários democratas a se exilar diante de um júri popular. A lembrança pode ser oportuna, embora Sócrates, diferentemente de Querofonte, não tenha se exilado. Vocês conhecem Querofonte? Ah, não. Pera lá. E foi junto com vocês para recente julho e junto retornou, Querofonte, né? Apagou aqui meu cigarro, com licença.
de vocês como era Querefonte, quão intenso naquilo em que se lançava. Pois certa vez indo a Delfos, se atreveu a solicitar esta adivinhação, como eu estava dizendo, não façam tumulto, varões. Não é? Perguntou se alguém seria mais sábio que eu. Explicou então a Pitya que não havia ninguém mais sábio. Pitya, não é? Ela que respondia pelo oráculo. A respeito disso, este seu irmão, aponta para o irmão, este lhe dará testemunho uma vez que ele mesmo já morreu. Este lhe dará testemunho, não é? Aponta para o irmão, não é? Que é o Querecrates, que está lá. Querecrates. Então vocês imaginam um tribunal, e aí, antes o Sócrates, conforme no capítulo anterior, aliás, conforme ao que vem, Sócrates ele tem o seguinte desígnio: bom, conheço os cidadãos da cidade. Como me disseram que eu sou o mais sábio dos homens, então vou sair por aí perguntando, perguntando às pessoas, não é? Sobre as coisas que são essenciais, não é? E que pressupõe uma resposta que não é uma resposta daquela tirada das condições comuns, que utilize de definições rigorosas e precisas. Examinem por que razão estou dizendo isso. É que vou lhes ensinar de onde surgiu a calúnia contra mim. Depois de ouvir aquela palavra, fiquei refletindo assim: o que é o que Deus está dizendo e o que é que está falando por enigma? Pois bem, sei comigo mesmo que não sou sábio, nem muito nem pouco. O que ele está dizendo então ao afirmar que sou mais sábio? Certamente não está mentindo, pois ele não é algo lícito. E depois de ficar muito tempo em Apória, o que será que ele está dizendo? A muito custo me voltei para uma investigação disso da seguinte maneira: foi até um dos que parecem ser sábio, porque se havia um lugar era esse onde eu refutaria o adivinho, mostraria ao oráculo: este é o mais sábio do que eu. Você afirmava que era eu. Zabinat, bem, então esse homem, não preciso absolutamente chamá-lo pelo nome, era um dos envolvidos com a política, e se junto ao qual tive examinando esta impressão. Ao dialogar com ele, varões atenienses, me pareceu que parecia ser sábio para muitos outros homens, e principalmente para si próprio, mas que não era. Em seguida, fiquei tentando lhe mostrar que ele pensava ser sábio, mas não era. A partir daí me tornei odioso a ele, e a muito dos circunstantes indo embora. Fiquei então raciocinando comigo mesmo: sou sim mais sábio que esse homem, pois corremos o risco de não saber nenhum dos dois, nada de belo nem de bom. Mas quando ele pensa saber algo, não sabendo, eu assim como não sei mesmo, também não penso não saber. É provável, portanto, que eu já seja mais sábio que ele numa pequena coisa, precisamente nesta, porque aquilo que não sei, também não penso saber. Aquilo que não sei, também não penso saber. Não é? Aquilo a qual eu não posso tirar uma conclusão por via de fatos, porque me falta conhecimento, não devo eu
atribuir um sentido, se é que me falta o conhecimento inerente a esse algo, o que é de direito que eu venha posteriormente a conhecer, por que não? No sentido, no sentido literário, no sentido também dos acontecimentos da vida, das conexões factuais, de ideias que percorrem a nossa realidade. Daí me dirigi a um outro, dentre os quais pareciam ser ainda mais sábio que aquele. Pareceu a mesma coisa, e também aí me tornei odioso, não só a esse, mas também a muitos outros. Depois disso me dirigi a uma série, percebendo com perturbação e temor que me tornava odioso e no entanto parecia imperioso ter na mais alta contra o dito de Deus. Devo ir então para examinar o que o oráculo está dizendo até todos aqueles que parecem saber algo. Pelo cão, varões atenienses, já que é preciso lhes dizer a verdade, realmente a impressão que eu tive foi esta. Enquanto os mais benquistos por pouco não me pareceram a mim que investigavam em conformidade com Deus, carentes máximos de uma conduta reflexiva, outros que parecem ser homens banais, mas razoáveis, me pareceram. Ou seja, não é? Pelo cão, varões atenienses, é uma expressão que é utilizada antigamente. Repito, já que é preciso lhes dizer a verdade, realmente a impressão que eu tive foi esta. Enquanto os benquistos por pouco não me pareceram, a mim que investiga em conformidade com Deus, carentes máximos de uma conduta reflexiva, com o Deus, né? Com o Deus. Carentes máximos de uma conduta reflexiva. Outros que parecem ser homens mais banais, mais razoáveis, me pareceram. Ou seja, tem pessoas que são mais razoáveis, mais banais e de melhor com maior construto, não é? Ou seja, ele começa aqui a se tornar odioso, porque ele vai fazendo, não é, uma série de encadeamentos da palavra. Lembrando que Sócrates está com 72 anos. Mas é preciso que eu exponha para vocês minha perambulação, que foi como enfrentar certos trabalhos só para que a adivinhação se tornasse irrefutável para mim. Depois dos envolvidos com a política, me dirigi aos poetas, aos das tragédias, aos dos tirambos e restantes, para que aí sim eu viesse a me pegar em flagrante, como sendo mais ignorante que eles. Ou seja, ele vai, não é, aí entrevistar a todos, tomando então seus poemas, aqueles que me pareciam mais bem realizados. Eu me perguntava o que estavam dizendo para que ao mesmo tempo aprendesse também algo com eles. Tenho vergonha de lhes dizer a verdade, porém devo falar. A bem dizer, por pouco todos os circunstantes teriam falado melhor do que eles sobre as coisas que eles próprios tinham poetado.
Com pouco tempo, então, também a respeito dos poetas, percebi isto, que não era por sabedoria que poetavam, mas por uma certa natureza inspirada, tal como adivinham os divinos e os proferiam de oráculos, pois também estes dizem muitas e belas coisas, mas nada sabem do bem dizer. Os poetas me mostram passar também por uma situação assim. Ao mesmo tempo, percebi que eles, por causa da poesia, pensavam ser mais sábios dos homens também nas demais coisas nas quais não eram. Saí então também daí pensando em me destacar pelo mesmo motivo pelo qual me destacava em relação aos envolvidos com a política. Então, primeiro ele investiga com os políticos, depois com os poetas, e todos eles passavam pulei uma nota, 65. Todos eles passam uma mesma ideia. Eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem o que estão dizendo. Eles não sabem qual é a realidade dos fatos. Eles estão mentindo. Por fim, me dirigi aos técnicos. Tá. A visão exposta aqui não é 65, a anedota. A visão exposta aqui por Sócrates está de acordo com o que Platão apresenta no diálogo Ion. Na Grécia Antiga, os poetas eram tradicionais detentores do saber. Na época tradicional, no entanto, ele vai investigar os poetas e descobrem o quê? Que ele não sabe nada, né? Que eles agem por impulso, por sentimentos, não sabem aquilo que estão dizendo. Não sabe porque disse. É tipo Caetano Veloso na hora da correção da prova do Enem. Eu gosto do Caetano. Só pra ficar claro. Eu gosto muito. É muita droga, né? Não vou deixar. Porque eu sei de alguns que sabem mais. Muito mais. Apesar de você dizer que acabou. Nossa, muito boa essa música. Por fim me dirigi aos técnicos. Sabia comigo os técnicos, não é meia-meia. O termo grego kleiroteknes, que traduzimos por técnico, designa todo aquele que detém o conhecimento prático de um ofício. E, portanto, refere-se não só ao artesão e a qualquer trabalhador manual, pedreiro, carpinteiro, etc., mas também ao artista e ao médico, entre outros. Por fim, me dirigi aos técnicos. Sabia comigo mesmo que eu, a bem dizer, não conheci nada, mas quanto a eles sabia que os descobria conhecedores de muitas e belas coisas. E nisso não estava enganado. Conheciam sim o que eu não conhecia. E por aí eram mais sábios que eu. Porém, varões atenienses,
me pareceram ter também esses bons trabalhadores os mesmos defeitos que os poetas. O efeituado era muito sua arte. Cada um se achava também o mais sábio nas demais coisas, a mais importante. E esta desmedida deles ocultava aquela sabedoria, de modo que fui perguntando a mim mesmo, em nome do oráculo, se eu preferiria ser assim como sou, nem sábio na sabedoria deles, nem ignorante na ignorância, ou possuir essas duas coisas que eles possuem. Respondi então a mim mesmo e ao oráculo que seria mais proveitoso para mim ser como sou. Na ignorância ou na sabedoria daqueles que assim apresentavam? Eu prefiro continuar sendo como eu sou. Foi a resposta dele. Foi precisamente por causa desta inspeção, varões atenienses, que surgiram muitos ódios contra mim, e assim tão duros e pesados que a partir deles então muitas calúnias começam a surgir. Fui chamado desse nome de sábio, pois os imprudentes toda vez pensam que eu mesmo sou sábio nas coisas a respeito das quais refuto alguém. Mas corre o risco, varões, de na realidade o Deus ser sábio, e com aquele oráculo afirmar isto, que a sabedoria humana pouco ou nada vale. Parece ainda que ele não fala aquilo de Sócrates, mas se serve do meu nome para fazer de mim um modelo, como se disse: entre vocês, homens, o mais sábio é qualquer um que, como Sócrates, tenha reconhecido que, na verdade, sabedoria nada vale. Então, não é daí, foi precisamente destas inspeções varões atenienses que surgiram muitos ódios contra mim, assim tão duros e pesados que a partir deles, então, muitas calúnias começaram a surgir. Fui chamado desse nome de sábio, ou seja, não é? Pela atividade a qual ele desenvolvia na polis ateniense de ficar prescrutando a respeito do amor, da bondade, da fraternidade, enfim, não é? Da justiça, da temperança, da alma humana, não é? Tudo isso, não é? A felicidade, pois os imprudentes toda vez pensam que eu mesmo sou sábio nas coisas a respeito das quais refuto alguém, mas corre-se o risco, varões, na realidade o Deus seu sábio, e com aquele oráculo afirmar isto, que a sabedoria humana pouco ou nada vale. Né? Sabedoria humana pouco ou nada vale, ou seja, corre o risco. Eu não tenho conhecimento sobre a totalidade, é basicamente isso que ele está falando, somente um Deus que é possível conhecer toda a totalidade, somente um Deus que vem a conhecê-la. Parece ainda que ele não fala aquilo de Sócrates, mas serve do meu nome para fazer de mim um modelo, como se dissesse: entre vocês, homem, o mais sábio é qualquer um que, como Sócrates, tenha reconhecido que, na verdade, em sabedoria nada não vale nada, não é? Ou seja, não é? Quando eu penso que eu não sei, eu abro caminho para o conhecimento. Eu abro caminho para aquilo a qual desconheço, eu abro caminho para a filosofia. Por isso, então, ainda agora se encurtando, invisto e interrogo em conformidade com Deus.
Se penso que alguém, seja do cidadão, seja do estrangeiro, é sábio, é sempre que me parece que não prestam um auxílio ao Deus, mostro-lhe que não é sábio. Com essa ele é chato. Com essa falta de tempo, não tive tempo de realizar nenhuma atividade da cidade digna de menção, nem facilitar. Estou, por causa da servidão ao Deus, numa penúria extrema. Por isso, então, ainda agora, secundando, investigo e interrogo em conformidade com Deus. Se penso que alguém, seja do cidadão, seja do estrangeiro, é sábio, né? Com Deus, não é? Que Deus é esse? É o que ele pergunta. E sempre me parece que não. A Platão pergunta muito bem isso também. No caso, Platão será um demiurgo. E sempre me parece que não, prestando um auxílio ao Deus, mostro-lhe que não é sábio. Com essa falta de tempo, não tive tempo de realizar nenhuma atividade da cidade digna de menção, nem familiar. Estou, por causa de servidão ao Deus, numa penúria extrema. Ou seja, né? Ele está com as solas gastas de tanta servidão que teve na caminhada dele, de perguntar, de prescrutar, de colocar em questões que são tangenciáveis no tempo dele. No tempo dele. No tempo dele. E sim, se fosse hoje seria diferente. Mas, no caso, nós estamos lendo um texto filosófico. Bora deixar o texto falar por si mesmo, não é? Vamos deixar o texto emanar aquilo que ele pode emanar. Além do mais, os jovens que seguem comigo os que têm mais tempo livre, entre os ricos, por vontade própria, gostam de ouvir os homens sendo inspecionados. E eles mesmos muitas vezes me imitam, ou seja, tentam inspecionar outros. Como consequência, descobre, penso eu, grande abundância de homens que pensam saber algo, mas que pouco ou nada sabem. A partir daí, então, os inspecionados por eles passam a odiar-me e não a si mesmos. E aí dizer que Sócrates é um miasmático e corrompem os jovens. E quando alguém lhes pergunta o que ele faz, o que ensina, não tem nada a dizer, ignoram. Mas, para que não pareça que estão em apória, falam aquilo que anda sempre à mão contra todos os que filosofam. As coisas pensam no ar e a sobre a terra, e a não crer em deuses, e a tornar superior o discurso inferior. Repito, mas para que não pareçam que estão em apória, falam aquilo que ainda sempre à mão contra todos os que filosofam. As coisas suspensas no ar e a sobre a terra, a não crer em deuses e a tornar superior o discurso inferior. Porque a verdade, penso eu, eles não gostariam de dizer que há evidências de que nada, sabendo, só fingem saber. Porque a verdade, penso eu, eles não gostariam de dizer que há evidência de que nada sabendo, só fingem saber.
não é? E esse texto aqui é um texto que fala exatamente da construção deste discurso calunioso em cima de um indivíduo, nesse caso Sócrates. É interessante assim no ensino médio passar esse texto, passar também uma atividade referente a cyberbullying, por exemplo, né? É uma ótima ideia, porque, né? As coisas como estão soltas e podem serem ditas de várias maneiras, não é? Não é? E que várias pessoas podem serem vítimas, não é? É uma ideia virtual e que se espalha e que a maioria das pessoas fingem não ter nenhum tipo de razão responsável por isso. Assim por serem, penso eu, amigos do prestígio, intensos e numerosos, eles têm enchido os ouvidos de vocês, tanto antes quanto agora, com intensas calúnias. Foi com base nisso que Meleto veio para cima de mim, junto com Anito e Linco. 70. Linco completa o trio de acusadores ao lado de Meleto e Anito. Parece ter sido um orador atuante. Anito é ligado aos trabalhadores porque era dono de um costume. Não é caluniadores. Meleto tomando as dores dos poetas, Anito a dos trabalhadores e dos envolvidos com a política, ou seja, os sofistas, e Linco a dos oradores, de modo que, como eu dizia no princípio, ficaria espantado se conseguisse arrancar de dentro de vocês em tão pouco tempo uma calúnia que está tão funda. Essas varões atenienses, a verdade, e falo sem ocultar vocês, sem muito nem pouco, sem empregar subterfúgios. Naturalmente, sei que, em geral, me torno odioso exatamente por isso, o que ainda comprova que estou dizendo a verdade, que essa é a calúnia contra mim, e que causas são essas, o que vocês quer as investigue agora, quer depois descobrirão. A respeito, então, das coisas de que me acusavam meus primeiros acusadores, essa defesa perante vocês é suficiente. Depois disso, perante Meleto, esse homem bom e patriota, conforme dissei perante os últimos, tentarei me defender. Mais uma vez, como se fossem diferentes esses acusadores, ponemos a declaração juramentada deles e mais ou menos isto. Sócrates age mal. Diz, ao corromper os jovens e aos não crer nos deuses, e ao não crer nos deuses em que a cidade crê, mas em coisas luminosas, diferentes, novas. É uma queixa assim, mas inspecionamos cada ponto dessa queixa. Diz que ao corromper os jovens ajo mal. Mas eu pessoalmente, varões atenienses, digo que Meleto age mal. Porque fica se divertindo com o que é sério
ao conduzir homens à júria e de modo leviano, ao fingir levar a sério e se afligir por questões pelas quais ele absolutamente jamais militou. Que isso é assim. Tentarei demonstrar também a vocês. Próxima página é a página 78 e fica para o próximo vídeo, que é a inquirição, quase uma inquirição a Meleto, não é? Então, o que nos interessa aqui é ver como o que interessa nós aqui é exatamente a construção desse discurso, não é? Mais cedo gravei um vídeo que fala sobre a construção do discurso no Hobbes. A construção do discurso se dá de como individual, não é dual, coletivo, não é? Digamos assim, através de uma interpretação, a qual é possível fazer sobre o Hobbes, porque o se dá através de individual, apenas mental, não é de forma individual, não é nas minhas atitudes, de forma coletiva, não é entre duas pessoas, você sabendo daquilo e sabendo como compõe aquilo, de forma coletiva, como isso se dá no aspecto coletivo, não é? Ou seja, não é o aspecto da ciência, da consciência, da formação desse discurso, que a bem dizer forma e transmite a inquirição do que é a realidade. E aí, quando ao deparar com o texto de Platão exatamente tenta recorrer, ele não está presente no julgamento de Sócrates, conta que no julgamento de Sócrates ele não está presente. Ele estava doente, alguma coisa do tipo, mas não me lembro. Mas não é também durante a morte, não estava, não sei. Penso que essas são anedotas para coisas mais profundas, porque Platão era de uma família exatamente, mas também é uma via somente interpretativa, não é? Pelo fato dele não estar presente no julgamento, ele não estava no julgamento, eu acho que ele não estava no dia da morte do Sócrates, que é do Fédon. E ele vai escrever isso, depois eu vou pesquisar, eu falo. Ele vai escrever esta apologia justamente para defender a figura daquele que foi seu mestre, não é? Daquele a qual ele conheceu e que ele pode falar o mais profundamente possível, daquele que lhe deu o conhecimento que é essencial para ele, que é a filosofia, não é? Marilena Chauí fala que o fato dele ter perdido seu mestre pela democracia ateniense, no caso de Platão, vai fazer com que ele pense outra alternativa de governo que não aquela que é inserida. No caso dela, ela é até mais enfática, ela fala que vai contra, não é? Penso que o que ele desenvolve na realidade é uma teoria emanada de Theos, não é? Um todo literário coeso e que seja filosófico. Eu acho que a proposta dele é construir um corpo doutrinário, e que se fosse outro tempo seria outro, mas foi aquilo que foi necessário ter sido feito para aquela época, para aquele tempo, e tangenciável naquela época, naquele tempo.
porque você vê o seu mestre morrendo por conta de uma questão estritamente intelectual, deve ser um fato extremamente traumatizante para qualquer pessoa. Não é? Haja vista que qualquer coisa que aconteça que é fora de ordem, que tire a vida de uma outra pessoa, por uma questão de inquirição, por uma questão de pergunta, por uma questão de desenvolvimento intelectual, porque era com isso que ele estava mexendo, né? Ele estava querendo conhecer. E não era um trapaceiro, era uma pessoa que tinha um compromisso com o conhecimento, com a filosofia. Bom, eu encerro esse vídeo aqui por aqui. Aqui por aqui. Eu encerro esse vídeo e tô um ótimo dia, independentemente de que hora seja do dia você, e um ótimo final de semana. Posteriormente terá vídeo, provavelmente no próximo dia. Assista de acordo com o que seja possível. Abraço.